Bem, gente, hoje temos uma coisa um pouquinho diferente. Estamos aqui com Ana Carolina Galvão, de França, Arruda. Um grande nome para uma pequena mulher, mas para nós ela é Aninha. Ela faz parte da nossa igreja e nós separamos esse domingo para ela compartilhar mensagens, poesias, músicas que Deus deu a ela. Às vezes ela fez algumas delas sozinha, algumas com parceria, pegou 2 músicas de uma amiga e ela juntou tudo isso e montou um álbum, né? Que é esse daqui, o álbum Leve. E vocês vão ter oportunidade, vocês já puderam ouvir pelo menos 2 músicas desse álbum hoje à noite e vão ouvir muitas mais enquanto ela for compartilhando o que levou ela a preparar essas músicas todas. E ele é leve mesmo porque você vai ouvir, né, justamente esse estilo suave e leve, bem próprio da nossa Aninha. E aqui no CD ela é conhecida como Ana Galvão. Isso? Muito bem. Então vamos começar essa conversa, né? Nós vamos conversar bastante, vamos compartilhar a palavra de Deus também com a igreja, à medida que a gente vai falando e ouvindo as músicas que você tem para cantar. Eu queria começar, Aninha, que você contasse para nós um pouquinho da sua formação, da sua ocupação atual e como é que a música entrou nisso, né, na sua vida e finalmente desagou aqui nesse CD. Bom, boa noite, igreja, boa noite, pastor. É um prazer estar aqui lançando meu CD nessa igreja, que é a minha igreja, né? Então, um lugar onde eu me sinto cuidada, amada, eu também posso cuidar e amar, né? E, bom, eu sou a Ana Carolina Galvão, de França Arruda, mais conhecida como Aninha. Eu não tenho 15 anos, eu tenho 22, tenho quase 23 anos, né? Surpresa de muitos aí. Tenho 1,49 de altura, então acho que é por isso que alguns me dão 15, até menos. Então, eu estou concluindo esse ano o curso de Direito, depois de 5 anos, né? Eu passei na OAB já, graças a Deus, esse ano. Então, mas eu ainda, né, não estou atuando, eu sou estagiária na Defensoria Pública. E eu amo Direito, né? E eu amo cantar. Acho que desde sempre, assim, foi a minha paixão, né? Mas eu lembro que eu tinha muita vergonha no início, né? Com uns 10 anos, eu entrei na minha primeira aula de canto e aí o professor queria me colocar para cantar num evento lá que ia ter na minha antiga igreja. E aí eu falei, não. E aí eu saí da aula de canto, não fui nunca mais. Mas depois eu fiz aula, né? Fiz aula de teclado, então fiz aula de música, teoria musical, então a música foi entrando assim na minha vida. E aí Deus foi tratando também essa vergonha, né? Com 15 anos eu tive certeza assim do meu chamado e que eu queria transmitir uma mensagem, né? Que é a mensagem de Cristo. Tive certeza disso, assim. E aí quando eu decidi fazer o CD, foi mais ou menos com uns 20 anos, eu pensei, eu quero fazer uma coisa diferente. De repente não usar talvez as mesmas palavras que a gente costuma ver nas músicas cristãs, de repente, né? Na minha música, às vezes eu chamo Deus de você, assim, né? Então, quis aproximar Deus da gente e quis também que fosse uma música acessível, né,
aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então eu pensei nas minhas amigas da faculdade, né, que para que elas pudessem ouvir uma mensagem acessível na linguagem delas, né, na nossa linguagem. Então eu pensei nisso, eu queria passar a mensagem de Cristo de uma forma diferente, assim, né? E aí, assim, eu conheci o Magnani, o Alexandre Magnani, que ele era guitarrista do Baruch, e aí ele lançou um CD solo, e aí no dia do lançamento do CD dele, eu fui falar com ele, e aí eu perguntei se ele poderia produzir, se ele produzia, como que era, e aí ele disse que sim. E aí a gente começou a conversar, e ele abraçou a minha ideia, abraçou esse projeto. Então ele falou, né, vamos compor juntos, me mostra suas músicas, né? Então ele abraçou mesmo a ideia. E aí surgiu esse CD, e ele é um músico exemplar, um produtor maravilhoso. E aí surgiu o CD. Que beleza. Nós queremos compartilhar com eles aí, porque eu acredito que as mensagens que Deus deu para você através desse CD vão edificar a vida das pessoas com as experiências que Deus te deu, com aquilo que você vai contar. E na medida em que cada um é edificado, e é por isso que Deus dá os dons na igreja, né, para a edificação da igreja. Na medida em que todos nós somos edificados com os dons que Deus nos dá, com os dons que Deus te deu, Deus é glorificado, e isso para nós é o mais importante. Você é uma menina que tem uma família. Eu queria que você contasse rapidamente assim, qual a influência da sua família na sua vida, como é que é o relacionamento ali, né? Bom, minha família é assim, é a definição assim do cuidado de Deus na minha vida, né? Então eu vejo muito cuidado de Deus através da vida deles. Eles são meus conselheiros, né? Minha mãe, meu pai, a Belle. Então, desde a marmita que a minha mãe faz todos os dias, até as massagens que meu pai fazia todo dia antes de eu acordar na escola, na época de escola. Então, assim, eles são muito cuidadosos, conselheiros. Quando eu tenho algum problema, eu sei que é para eles que eu vou ligar, né? Em qualquer lugar do mundo onde eu estiver, se eu estiver em apuros, eu sei que dá para ligar para eles, que eles vão tentar me ajudar de alguma forma, né? Então, eles são referência para mim. Meu pai é muito estudioso, né? E ele é uma referência para mim nisso, né? Minha mãe, ela é coach, então ela tem conselhos incríveis, ela coloca meu pé no chão, né? Então, eles são maravilhosos, realmente. A Belle também, ela é minha irmã, trabalha aqui na igreja. Para quem não sabe, ela é minha irmã, casada com o Euler, né? Pastor dos Zês. E a Belle é minha confidente, minha amiga. E ela, assim, como meus pais, ela é minha conselheira. Né? Ela me conhece, assim, como ninguém. Então, é engraçado que quando as minhas amigas, a gente se reúne às vezes, a gente tem um problema que a gente está há 1000 anos tentando resolver. Aí a gente fala, não, vamos ligar pra Belle. E aí a Belle resolve em 5 minutos. Ela é super prática, ela é super... Então, assim, minha família realmente é a expressão do cuidado de Deus. E então, a gente conhecendo um pouquinho mais de você, né, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, a gente percebe que você parece ser uma menina com uma vida muito boa, né? Muito legal, assim, muito tranquila, uma boa família, muito amor, muito carinho, uma irmã conselheira, companheira, confidente, né? Tantas coisas gostosas, né? Sucesso na vida acadêmica, né? Passou pelo exame da OAB, uma vida profissional promissora, certamente, né? Que está te esperando aí, e um relacionamento pessoal de amor com Jesus, né? Que é o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. Mas você incluiu nesse álbum uma música composta pela Deise Jacinto, né? Intitulada Menina, em que essa música fala de alguém com coisas fora do lugar, uma vida meio bagunçada,
tentando encontrar-se, alguém que experimenta tristeza, melancolia, e você colocou, não foi sem uma razão. Eu acho que você teve alguma identificação com essa música, né? E você passou por algumas experiências, apesar de todo esse contexto assim aparentemente ideal. Você passou por experiências emocionais difíceis, por lutas emocionais difíceis. Conta um pouquinho, porque nós queremos depois ouvir você. Por que você colocou essa música? Queremos ouvir essa música. Bom, sim, eu tive algumas provações na minha vida, né? Apesar de eu ter 22 anos, eu já vivi algumas coisas, né? Algumas provações, também muitos momentos felizes. Uhum. Mas, assim que eu posso citar, eu lembro que antigamente eu era muito insegura. Eu acredito, não sei, né? Por que eu era assim, né? Tendo tantas bênçãos, né? Tanta a minha família, né? O cuidado de Deus, enfim. Mas eu era insegura e tinha às vezes complexos de inferioridade, não me achava boa o suficiente e tudo mais. E aí, eu sofria com isso, sofria bastante, até que eu resolvi, né, buscar conhecer quem eu sou para Deus, saber entender, né, quem eu sou para Deus, quem Ele diz que eu sou e quem Ele diz que Ele é também. E eu acho que essa experiência fez com que eu conseguisse enxergar algumas mentiras que eu estava colocando na mente. E aí, por meio do conhecimento da verdade, né, substituir a mentira pela verdade da palavra de Deus. Eu lembro que eu li um livro, não li inteiro, li uns pedaços, assim, acho que uns 3 capítulos. Mas o segundo capítulo foi, assim, impactante para mim. Um livro que se chama Poder em Suas Palavras. E ele falava para você fazer uma lista do que você nunca deve dizer. Né? Então, você nunca deve dizer isso porque a palavra de Deus diz aquilo. Né? Então, eu fiz esse exercício, né, de substituição das mentiras. Então, por exemplo, né, eu peguei aqui um exemplo da minha lista do nunca que eu fiz, né, e falava assim: eu nunca direi que Jesus não se importa, pois segundo João 15:15, Evangelho de João 15:15, Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Então, um amigo se importa, né? Então, isso é um exemplo do que eu estava fazendo nessa substituição da mentira que eu acreditava muitas vezes pela verdade de Deus, pelo conhecimento de quem Ele é, quem Ele diz que Ele é, né? E quem Ele diz que nós somos para Ele, né? E também outra aprovação que eu posso citar, assim, foi mais ou menos com os 17 anos. Eu estava no estresse do vestibular e tudo mais. E aí eu comecei a ter algumas crises de pânico. Então, às vezes, eu tinha medo de passar mal e aí eu passava mal mesmo, né? Então, eu comecei a ter medo de andar de ônibus, de andar de trem, metrô. Acho que deve ter sido aí que eu peguei também medo de elevador, enfim. E aí começou assim, no trânsito também. Começou assim, né? E aí depois de um tempo até em casa às vezes, né? Eu comecei a ter, né? E aí, quando eu lembro que eu pensava, né, nesses momentos, mas eu sou cristã, eu tenho Jesus na minha vida, e por que eu tô passando por isso? Né? Por que eu tô passando por essa situação? E na hora a gente pensa que não vai passar, né? Mas vai passar. Eu acredito nisso. Então, Deus colocou pessoas realmente na minha vida para cuidar de mim. Então, meus pais são
né, a Belle, são exemplos de pessoas que oraram por mim, estavam ali para me ajudar em todo momento. Teve também a Bel, que ela é musicoterapeuta, psicanalista, enfim, o currículo dela é bem grande. E aí eu fiz um acompanhamento com ela e acredito que Deus usou muito ela na minha vida. Então, são ferramentas de Deus na vida, né? São ferramentas de Deus na vida. E aí, por meio disso, hoje em dia, já, né, não tenho mais essas crises, graças a Deus. Estou bem melhor, né? Então, por favor, compartilha conosco essa música que conta um pouco esse conflito todo que você passou. Pode vir, pode chegar. Desculpe as coisas fora do lugar. Não tenha pressa, estou tentando me encontrar. Parece tarde pra aceitar a minha história sob teu olhar, mas hoje entendo quanta vida quer me dar. Que bom seria se a euforia deixasse a melancolia se explicar. Então ensina essa menina que a tristeza também tem o seu lugar. Fala pra ela que o desencontro encontra o canto onde a alma pode estar. E nesse canto quase apagado se encontra aquele que a vida quer te dar. Pode vir, pode chegar. Desculpe as coisas fora do lugar. Não tenha pressa, estou tentando me encontrar. Parece tarde pra aceitar a minha história sob teu olhar, mas hoje entendo quanta vida quer me dar. Que bom seria se a euforia deixasse a melancolia se explicar. Então ensina essa menina que a tristeza também tem o seu lugar. Fala pra ela que o desencontro encontra o canto onde a alma pode estar. E nesse canto quase apagado se encontra aquele.
quase apagado, se encontra aquele que a vida quer te dar. Bom, você enfrentou essas lutas todas, mas você aprendeu também a dar valor para as pequenas coisas da vida, né? Isso levou a você a compor mais uma música que nós gostaríamos que você contasse um pouquinho e cantasse para a gente. Bom, a música que eu vou cantar agora, ela se chama Leve a Vida. E essa música, ela fala sobre contentamento e como a gratidão, ela pode nos levar a encontrar esse contentamento. Então, lá em Filipenses, Paulo, ele fala muito sobre alegria. E ele escreveu esse livro enquanto ele estava preso, né, num momento de muito sofrimento, acredito eu, para ele. E ele escreveu esse livro que fala sobre alegria, né, fala alegrem-se, né, e acredito que Paulo encontrou realmente o contentamento. E a gente muitas vezes fica focado, né, nos nossos problemas, as coisas que realmente estão acontecendo de ruim na nossa vida. E a gente esquece algumas coisas pequenas que a gente já tem. São coisas muitas vezes simples, né, como um simples sorriso, um abraço de um amigo. E que fazem toda a diferença. E se a gente muitas vezes percebesse essas pequenas coisas, por meio do exercício mesmo, da gratidão, a gente poderia, né, viver esse contentamento realmente. E quando a gente estava escrevendo essa música, eu falei para o Magnani, né, de um momento que eu estava passando, que era de completar uma frase: felicidade é... 3 pontinhos. Então eu fiz esse exercício, né, de tentar perceber algumas coisas ao meu redor que eu nunca perceberia se eu não fizesse esse exercício, né, como uma paisagem. Às vezes eu ando de cabeça para baixo, assim, olhando o chão. E aí eu comecei a perceber, né, então uma paisagem, né, o vento, uma árvore, de repente, né. Então felicidade é poder ver essa paisagem. Então essas coisas pequenas que a gente percebe nos dão força, né? Nos dão o ânimo de nos colocar de pé, muitas vezes, quando a gente está passando por um sofrimento, né? E a gratidão nos ajuda também a levar uma vida mais leve. Isso mesmo. Né? Então, vamos cantar comigo. Convido você a cantar. Chama Leve a Vida. Difícil, o choro que vem, a sala de casa, a igreja onde
isso aí, né, Aninha? Não é só você que passa por provações, todos nós passamos e não deveríamos estranhar. As provações sempre têm um propósito na nossa vida, né? A palavra de Deus diz, através de Pedro, numa carta que ele escreve, ele diz assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Nós não deveríamos estranhar as provações, elas vão acontecer para cada um de nós, em algum momento da nossa vida, para um propósito. É o que também diz a palavra de Deus. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Essa palavra tentação, ela, em vários lugares da Bíblia, ela pode adquirir dois significados diferentes: o significado de provação ou o significado de tentação. A diferença é muito simples. A provação normalmente é enviada por Deus mesmo, porque Ele quer trabalhar na nossa vida, e às vezes precisa ser através das dificuldades, do sofrimento. Então, o propósito é bom, mas quando a gente não sabe lidar com isso, a gente acaba mal. Então a gente precisa saber como lidar com a provação. A tentação já tem um propósito ruim. Ela vem do inimigo com o propósito de nos derrubar e nos destruir, mas se a gente sabe como enfrentar, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, aí a gente acaba bem. Mas ele continua dizendo, né? Não sobreveio a vocês provação, que é o nosso assunto agora, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados ou provados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E eu trouxe aqui uma ilustração para vocês entenderem o que Paulo está querendo dizer. Sabe o que é isso aqui, né? É uma panela de pressão. Pois é, suponha que essa panela de pressão represente a sua vida, e Deus está preparando alguma coisa muito boa aqui dentro da sua vida, uma carne boa, né? Agora vocês sabem, a panela de pressão tem um propósito. O propósito tem que ter fogo ardente, como diz o versículo, e tem que ter pressão para a carne cozinhar, e tem que ter um tempo para isso acontecer. Você não pode interromper o processo antes da hora, para que você tenha uma carne saborosa e macia que possa alimentar outras pessoas. Muito bem, às vezes Deus está querendo preparar alguma coisa na nossa vida e Ele coloca um fogo muito forte, e a pressão começa a aumentar cada vez mais, e a gente pensa: não vou aguentar, isso está sendo insuportável, está sendo difícil demais, e às vezes a gente entra em situações como a Ana compartilhou que ela entrou, de pânico, de desespero, de aflição. E eu posso dizer, algumas vezes eu passei por isso, e às vezes eu acordava no meio da noite, no meio da madrugada, com pensamentos rodando na minha cabeça, não conseguia mais dormir, e a minha saída era descer para a sala, no silêncio da madrugada, e começar a conversar com Deus. É isso, é a válvula de escape que o versículo diz. Nós precisamos, no meio da provação, ter um escape, e Deus, porque nos ama, nos dá esse escape. Às vezes é uma pessoa que Deus coloca na nossa vida para nos encorajar, como coloca amigos, a família, os pais, a irmã, o irmão. Às vezes Deus usa o escape lembrando-nos de um texto da palavra de Deus que a gente pode usar naquela hora, lembrar e crer naquela verdade e continuar firme. E a gente não pode interromper o processo. Às vezes a provação vai continuar, mas Deus sempre nos dá um escape para nós podermos suportar. Essa é a mesma palavra que Deus usou, que a palavra de Deus usa quando fala da provação que Abraão, por exemplo, enfrentou
na sua vida para provar a sua fé, a sua confiança em Deus. Para que isso? Eu falei de uma comida boa, né, que está sendo preparada, e é isso. O texto da palavra de Deus, lá numa carta de Paulo aos Coríntios, também diz: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, por causa das provações, para que com o encorajamento que nós recebemos de Deus, possamos então encorajar outros quando eles passarem por aflições semelhantes às nossas. Aninha, você compartilhou conosco algumas das suas aflições e quem sabe você hoje pôde ajudar algumas pessoas, encorajando algumas pessoas em aflições semelhantes, né? Mas a palavra usada no texto de 1 Coríntios 10, que eu li para vocês, tem realmente este significado mais comumente usado, o significado de sermos tentados para o mal, para cometermos pecados, com o objetivo de cair na nossa vida e nos desviar do propósito que Deus tem para nós, para a nossa vida. E aí então você escreveu uma música que conta um pouquinho da sua luta com as tentações da vida, né? Que é a música Parei. Você revela a sua grande luta que você enfrentou quando você enfrentou algumas tentações. Você enfrenta isso também? Sim. Você é uma pessoa tão comum, tão normal como todos nós? Sim, com certeza. Você pode contar um pouquinho como é que isso acontece na sua vida? Sim, né? Quando eu escrevi essa música, eu justamente estava pensando isso, assim, né? O quanto eu sou pecadora, né? E o quanto às vezes eu me sinto culpada também, né? Depois de cometer algum pecado, né? Então a música começa fala, parei e vi o que eu não queria ver, né? Você vê, né, que você é pecador realmente, se vê ali diante de Deus, né? Com o pecado. E nessa música eu até usei a palavra, né? Vejo a sujeira em todo o meu ser, né? Eu acho que o pecado pode ser comparado, né, com uma sujeira. Então todos nós somos pecadores, né? E eu vendo a mim mesma, eu falei, é isso, né? Eu vejo a sujeira mesmo, né? Quando eu penso em tentações, por exemplo, posso citar 2 exemplos, né, aqui para vocês. Muitas vezes eu tenho a tendência de buscar mais a aprovação dos homens do que, né, das pessoas em geral, do que de Deus, né, que seria o pecado do temor a homens, muitas vezes, né? Então, isso acaba realmente às vezes afetando, né, o relacionamento, porque eu tenho que me policiar. Não, eu tô fazendo isso aqui é para Deus que eu tô fazendo. Não tô fazendo para ninguém, né? Qualquer área da minha vida. Então eu tenho que fazer isso para Deus e não para ninguém, para alguém que esteja me observando, né? Meu desempenho, sei lá. Então eu tenho que me policiar nessa área e por mais que eu faça, né, por vezes o exercício da gratidão, também tem vezes que eu tendo a murmurar, assim, né? Então eu tenho que me policiar, não, vou ser grata. Por isso que eu digo que esse CD é um lembrete para mim mesma, né? Então seja leve, agradeça, né? A tristeza tem seu lugar, não sofra à toa, né? E que não reclame tanto. Não reclame tanto. E aí, o legal, assim, quando eu estava pensando nessa música, foi pensar, né, que Deus, Ele nos chama como nós estamos. E muitas pessoas pensam, eu não vou até Deus porque eu sou muito errado. Né? Quem sou eu para frequentar uma igreja, né? Para viver ali. E Deus nos chama como nós estamos. Para que depois Ele possa fazer uma obra em nós, nos transformar a cada dia, né? Um pouquinho mais a cada dia. E como diz sempre o pastor Eduardo,
colocar ordem na nossa vida, né? Isso aí. Então, essa música fala um pouco disso, assim. Queremos ouvir. Vamos lá. Parei e vi o que eu não queria ver. Falei, veja a sujeira em todo o meu ser. Busquei, com você quero me parecer. Notei que no espelho vejo imperfeição, mas sei que você limpa o meu coração. Chorei, então me respondeu a oração. Me chamou e eu vi como estou para ti. Onde a sua imagem justificou-me, enfim. Em Jesus eu vou me espelhar. Ele é a paz do caminhar. Clamei, quero a paz que excede o entendimento. Roguei, seja o Senhor de todo pensamento. Supliquei, seja o guia do meu sentimento. Fiquei no mundo e eu não consegui ouvir. Chamei, sua voz me disse para onde ir. Sosseguei, ele é a força para prosseguir. Me chamou e eu vi como estou para ti. Onde a sua imagem justificou-me, enfim. Em Jesus eu vou me espelhar. Ele é a paz do caminhar. Me chamou e eu vi como estou para ti. Onde a sua imagem justificou-me, enfim. Em Jesus eu vou me espelhar. Ele é a paz do Me chamou e eu vi como estou para ti. Onde a sua imagem justificou-me, enfim. Em Jesus eu vou me espelhar. Ele é a paz do caminhar. Ele é a paz do Aninha, você tem sido muito corajosa compartilhando as suas lutas e como você as enfrenta. Na verdade, todos nós enfrentamos tentações e o inimigo, ele é violento. Ele quer realmente nos derrubar e nos destruir. E assim, quando nós cedemos às tentações e vamos cometendo os pecados, nós vamos ficando cada vez mais fracos. E realmente isso vai acontecendo, nós vamos fracassando, até que ele consegue o seu objetivo de nos deixar culpados e derrotados e sem forças para viver, né? Mas você diz que é importante espelhar-se em Jesus.
Jesus é a nossa referência. Como é que ele enfrentou as tentações? A gente tem aquela experiência tremenda de Jesus quando ele foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo. E a palavra de Deus nos diz que um pouco antes disso acontecer, ele estava cheio do Espírito Santo que desceu sobre ele no dia do batismo, na forma de uma pomba. E na verdade tudo isso é uma grande ilustração para nós. A palavra de Deus recomenda que nós devemos estar sempre cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo, é o que diz a palavra de Deus. Quanto mais cheios do Espírito nós estamos, mais poder nós temos para vencer as tentações. Eu gostaria também de compartilhar com vocês aqui uma pequena ilustração. Vai ser muito, acho que para clarear um pouquinho o que eu quero dizer. Suponha que este copo represente a sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, através do sacrifício que ele realizou na cruz, do seu sangue derramado, nós aprendemos que ele nos purifica de todo pecado e nós nos tornamos puros e santos, né? Como Deus quer que nós sejamos. É isso que acontece com a nossa vida. Mas continuamos vivendo, as tentações vêm, e se nós nos descuidamos, cometemos pecados. E os pecados vão se acumulando na nossa vida se nós não fizermos absolutamente nada. E eles vão enchendo a nossa vida, nós vamos ficando sobrecarregados. Eu esqueci de dizer uma coisa antes de falar sobre isso. Eu quero dizer o seguinte: esse copo, ele está cheio do quê? De ar. Aliás, tem uma música popular que diz assim, né? É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. E é muito interessante porque o espírito de que nós estamos falando, a palavra espírito significa ar, vento. Então, quando nós estamos com a vida purificada por Jesus, imediatamente o Espírito preenche toda a nossa vida. Mas agora voltando aos pecados aqui, né? Estão enchendo a nossa vida de pecados. Se nós não fizermos absolutamente nada, o que vai acontecer com o Espírito? Ele cada vez vai ter menos espaço e nós vamos ter cada vez menos poder para continuar vivendo como Deus quer que nós vivamos. Por isso a palavra de Deus recomenda que nós precisamos levar bem a sério cada pecado que a gente comete. Cada pecado precisa ser tratado adequadamente, através do arrependimento e da confissão. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos e dizemos para Deus: Deus, eu realmente reconheço que pequei. Então a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que acontece com a nossa vida? Cheia do Espírito Santo de novo, e nós estamos prontos para continuar vivendo como Deus quer que nós vivamos. A palavra de Deus também diz que nós estamos nessa luta tremenda e nós precisamos estar armados para vencer. E uma das recomendações que a carta de Efésios nos dá é: empunhem a espada do Espírito. Estamos com a vida cheia do Espírito Santo, Ele nos dá uma espada. Que espada é essa? A palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu as suas tentações no deserto. Quando Satanás vinha com uma proposta indecente para ele respondia: está escrito, está escrito. Nós temos que ter a palavra de Deus dentro de nós para nós respondermos adequadamente a todas as tentações que nos são propostas. Além disso, ele continua dizendo: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Use essa arma que você tem, a arma da oração. Fale com Deus quando você está sendo tentado e quando você está
percebendo que você está no limite, peça socorro a Deus. É isso que Jesus nos ensinou através da oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. Esse é um pedido que nós precisamos fazer nas nossas orações constantemente. E eu diria mais, algumas vezes a palavra recomenda: fuja, fuja. Não esteja próximo de situações que você sabe, porque você conhece as suas fraquezas, que você vai cair. Afaste-se. Às vezes a melhor estratégia numa batalha, para vencer a batalha, é recuar. Fuja de situações que o levarão à tentação e a cair em pecado. E assim Jesus venceu as tentações, assim nós vencemos as nossas tentações. Cristo é a nossa esperança que eu preciso seguir. Ele me conduz e mostra a luz na escuridão. Essa é a letra de uma das suas músicas. Eu gostaria que você nos edificasse, nos encorajasse agora, cantando para nós. Te contar, descobri o motivo pra continuar. Quando o cansaço tenta me impedir, eu sigo em frente, sei pra onde vou. O caminho é Cristo e nele forte sou. Tirando de mim toda a frieza e temor. Da terra seca faz brotar uma flor. Cristo é a esperança que preciso pra seguir. Ele me conduz e mostra a luz na escuridão.
Quero falar um pouquinho agora com você. Você que chegou aqui com o coração apertado, aflito, por causa de alguma provação que você está passando, esse fogo ardente, essa pressão insuportável, está tirando o seu sono, está tirando a sua paz, está enchendo você de medo, de pavor, seja lá o que for. É possível que alguns de vocês estejam assim. Hoje nós somos encorajados pelas experiências da Aninha, das suas músicas, e eu quero dizer, você tem uma válvula de escape. Deus sempre vai dar para você uma válvula de escape. Eu gostaria de orar por você para que você se apropriasse das válvulas que Ele está dando para você neste momento de provação. Você apenas precisa perceber e se apropriar disso. Mas eu também quero orar por você que está lutando com tentações. Quem sabe você não tem conseguido vencê-las, você tem caído seguidamente nas mesmas coisas. Isso parece uma escravidão da qual você não consegue se libertar. E a palavra de Deus nos garante que também há um escape para vencermos as tentações. E você precisa experimentar isso, o poder do Espírito Santo agindo na sua vida, a palavra de Deus sendo a sua espada, a oração sendo a força que você precisa para superar as tentações. Por isso eu queria orar por você agora. Você que está passando por uma provação, você que está passando pelas lutas das tentações, se você gostaria, por favor, todos nós vamos agora curvar as cabeças em oração. Por favor, fique em pé, onde você estiver, qualquer que seja a sua experiência que você está passando. Mas se há uma aflição muito grande no seu coração, se há uma luta muito grande, eu quero orar por você agora. Por favor, se coloque em pé. Querido Deus, o Senhor está vendo cada uma dessas vidas preciosas para Ti. O Senhor ama com um amor intenso, um amor furioso, um amor grande demais por cada pessoa que está em pé agora. O Senhor não se esqueceu de nenhuma delas, o Senhor não está alheio às experiências que cada uma delas está passando agora. Algumas estão passando por provas muito difíceis, muito pesadas, uma pressão quase insuportável, mas nós cremos, Tua palavra diz que o Senhor sempre providencia um escape até que a provação passe. Eu quero pedir ao Pai que o Senhor fortaleça, sustente essas vidas no meio da provação, que eles possam perceber os escapes que o Senhor está dando, até que eles possam finalmente ser aliviados e poder compartilhar e edificar outras vidas da maneira como foram edificados por Ti. Quero orar também, ó Pai, algumas pessoas estão enfrentando lutas terríveis contra a tentação, estão caindo seguidamente nos mesmos pecados. Ó Senhor, liberta-os através do escape que o Senhor providencia para cada um deles. Que eles, ó Pai, confessem os seus pecados, se apropriem da purificação que o Senhor conquistou para cada um na cruz do Calvário, na morte de Jesus Cristo, no sangue derramado que nos purifica de todo pecado. Ó Pai, que nós não estejamos acuados pelo inimigo que nos acusa, mas que nós estejamos livres pelo perdão que o Senhor nos dá. Que assim seja na vida desses irmãos. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A gente às vezes precisa paciência. Às vezes a gente precisa esperar um momento certo de Deus. Deus tem esse momento. Ele é muito paciente conosco. Nós precisamos ser pacientes também. É mais ou menos isso que a Aninha quer cantar agora para nós, essa música que foi escrita também pela sua amiga. Espera, né? Espera. E ela vai assim encerrar para nós esse momento tão edificante. Eu gostaria que você ouvisse com muito cuidado e prestasse bem atenção na letra dessa música.
vida se abre para aquele que sabe esperar, naquele que espera o dia pra me encontrar. Enquanto espero, fico a observar a tua mão moldando meu andar. Me inclino a ti, me ensina a esperar, me leva daqui pro teu lugar. Espera o dia, espera a hora, espera da janela, a vida não parar. Espera um tempo, espere e ria, espera a hora que não vai mais esperar. A vida se abre pra aquele que sabe esperar, naquele que espera o dia pra me encontrar. Enquanto espero, fico a observar a tua mão moldando meu andar. Me inclino a ti, me ensina a esperar, me leva daqui pro teu lugar. Enquanto espero, fico a observar a tua mão moldando meu andar. Me inclino a ti, me ensina a esperar, me leva daqui pro teu lugar. Muito obrigado, Aninha, por você ter passado essa noite conosco, compartilhando a sua vida, as suas músicas. E agora nós queremos orar por você, por este álbum, para que ele seja um instrumento, uma ferramenta de Deus que pode abençoar muitas vidas, né? Encorajar, ajudar as pessoas a olhar as coisas boas da vida, aquilo que Deus nos dá e enfrentar as lutas e as provações. Vamos orar. Senhor Deus, quero agradecer muito pela vida da Ana, os dons que o Senhor deu para ela e que ela tem colocado isso nas tuas mãos para a edificação das pessoas e para a tua glória. Nós queremos, ó Pai, consagrar este álbum para que ele seja realmente um instrumento poderoso que o Senhor pode usar em muitas vidas que precisam ser encorajadas, precisam realmente de uma palavra de esperança e podem assim ser conduzidos através dessas músicas e dessas mensagens até os pés de Jesus e ali encontrar consolo, perdão e vitória para as suas vidas. Nós queremos assim agradecer e orar em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Aninha. Deus te abençoe, viu?